Então, em seguida, nós temos o grande tema da palavra da verdade do Evangelho. Temos de versículos 15 a 20, o Filho do seu amor. Quem ele é em relação ao Pai. Ele é a imagem do Pai. É interessante que há várias palavras que descrevem o Filho de Deus. Colossenses, ele é a imagem. Em Hebreus, ele é a expressa imagem. Em Filipenses, ele é a forma de Deus. No Evangelho e na primeira carta de João, ele é o verbo. A carta de João fala em palavra, mas palavra e verbo vêm a ser a mesma coisa. Então, várias maneiras de destacar a sublimidade do Filho de Deus. Quanto a Deus, então, ele é a imagem de Deus. Tudo que Deus é, que o Pai é, ele é também. Mais adiante diz, toda a plenitude nele habitou. Quanto à criação, lemos aqui que ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o originador. Ele originou toda a criação. Coisas no céu, coisas na terra, coisas visíveis, coisas invisíveis. Autoridades espirituais. Tudo ele criou. E ele tem uma supremacia sobre todos eles. E quanto à igreja, ele é a cabeça do corpo. Então aqui aparece a igreja como o corpo e ele como a cabeça. Aquele que controla, que manda na igreja e que nutre também. Então, ele é a cabeça da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. A igreja pertence a uma nova criação, desde que ele ressuscitou dentre os mortos, como o primeiro, o originador da ressurreição para nunca mais morrer. Então, para que em tudo ele tenha a preeminência, que ele seja supremo, o mais alto, o mais elevado em todas as coisas. Então, irmãos, são 6:08. Um comentário até versículo 20. Seu Carlos, eu estava dividindo esses versículos de 15 a 20 em duas partes, e mais revelações da vontade de Deus. 15 a 17, Cristo dentro da vontade de Deus em relação à criação, a primeira criação. Versículos 18 a 20, nós descobrimos a vontade de Deus em Cristo em relação à igreja, que é a nova criação. Cristo em relação à criação. Versículos 15 a 17. 18 a 20, Cristo em relação à igreja. Eu não entendi a primeira que o senhor falou. O senhor falou 3, né? Três coisas. Duas partes, dividindo em duas partes. Cristo em relação à criação, 15 a 17. Cristo em relação à igreja, 18 a 20. Sim. Sendo a igreja, então, a nova criação, né? Lembra aquele versículo que diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
Mesma coisa, nova criação é. E foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Mas o irmão Luiz Antônio tem alguma coisa a dizer? Não, eu só ia mencionar desde o princípio que o senhor começou essa parte. Ele é todos esses versículos aqui, Sim. né? Ele antes de todas as coisas, não é medido pelo tempo. E em todos os momentos, seja na eternidade, no tempo ou depois, ele é, sempre no presente. Sim. E eu me lembrei então de João capítulo 8, quando ele diz, antes que Abrão existisse, eu sou. Sim. Se havia naquela época culto de anjos, não seriam os anjos dele. Aqui ele está acima das coisas invisíveis, dos tronos invisíveis, das dominações invisíveis, dos principados, das potestades. Essas palavras nos falam de uma hierarquia de seres celestiais que se encontram, todos eles dando toda a supremacia ao Filho de Deus. Então, se houvesse culto de anjos, mais adiante vamos ler, não eram esses anjos. Ele é seu Criador. É o seu Criador. Seu Carlos, pode ser de utilidade mencionar que o termo primogênito pode se referir ao primeiro a nascer numa família. Mas esta palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tem um outro sentido. Isto é, aquele a quem pertence a prioridade. Sim. Então, como se aplica ao Senhor Jesus em relação à criação? É Ele que tem prioridade. Isto é, Ele é o autor, Sim. o supremo. Não que Ele tenha sido o primeiro a ser criado, porque Ele é aquele que, como acabamos de ouvir, Ele é. O eu sou. Sem princípio e sem término. A minha explicação é adequada ou pode acrescentar algo? Foi muito oportuna. Era necessário falar isso aí. Obrigado. Seu Carlos, no versículo 16 nós lemos, porque nele foram criadas todas as coisas. Na última linha do versículo, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então temos nele, no início do versículo, e temos por Ele, para Ele. Nele, Ele é o ambiente da criação de todas as coisas. Por Ele, Ele é o agente. Para Ele, o alvo da criação. Mas eu posso entender um pouco, pelo menos, por Ele e para Ele. Mas nele foram criadas todas as coisas. Nele. Eu me lembro de Gênesis, capítulo 1 e 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que está escrito ali? No princípio, criou Deus. Quem é o princípio? Conforme o versículo 18, Cristo. No princípio, Cristo. Criou Deus os céus e a terra. Não é o meu pensamento. F.F. Bruce escreveu isso. E vale a pena pensar porque tem alimento ali. Eu não saberia lhe dizer nada sobre a Gênesis 1 ligado com isso aí. Mas eu estava pensando que
O Evangelho de João diz: nele estava a vida. Então, foi criado nele estava a vida. Não é fácil desenvolver isso aí, né? Esse pensamento. Mas ele é a fonte da vida. Partiu da essência da sua divina pessoa, tudo. E todas as coisas subsistem por ele também, né? Mais quer dizer, a harmonia, esse universo deve a sua harmonia à pessoa de Cristo. Muitos têm estudado um pouco sobre o universo. E seria um caos. Ele é o harmonizador de toda aquilo que os nossos olhos podem enxergar no céu à noite e de muito mais que os nossos olhos não enxergam também, que existe. Que grande mistério, que pessoa. Sei que o tempo está limitado. Eu acho que, além deste universo com suas maravilhas infinitas, nós ainda temos algo que ultrapassa tudo isto quando chegamos a versículo 20. Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Eu acho que esta é a obra mestre. Sim. De todo o universo, de toda a história, o que ele fez sobre a cruz. Obra-prima é que eu devia ter dito. Obra-prima. Obra-prima, sim. Algum irmão tem mais alguma coisa a dizer? Nosso tempo está esgotando. Não, acho que não vamos mais adiante. Já que o seu Tomás falou, nessa obra-prima, reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Mas não tem nada aqui das coisas que estão embaixo da terra, como em Filipenses capítulo 2, porque o assunto aqui é diferente. Sim. Temos a reconciliação de todas as coisas, menos as coisas que estão no inferno. Sim. Mas em Filipenses capítulo 2 nós temos a subjugação de todas as coisas, inclusive aquelas coisas no inferno. Sim. A reconciliação do ser humano exige o seu arrependimento. Só daqueles que se arrependerem e forem salvos, né? Valerá o sangue da sua cruz. E através da morte de Cristo e da sua ressurreição, ele há de reconciliar realmente a paz, quer dizer, harmonizar novamente as coisas que Deus criou no princípio, com a finalidade de ser para a sua glória, mas que foram estragadas pela entrada do pecado no mundo. Romanos 8 diz que a criação geme, esperando o dia da manifestação dos filhos de Deus. Então, a criação geme, mas há de chegar o momento quando aquela pessoa divina que, por meio da sua morte e da sua ressurreição, adquiriu o direito de fazer a paz, harmonizar, fazer voltar para o propósito divino toda a criação. E isso será realizado num dia futuro. Pensando ainda, seu Carlos, na terra e céu, é interessante notar o versículo 16, quando é a criação, céus primeiro, terra depois. Esta é a ordem na criação. Quando lemos da reconciliação, versículo 20, terra primeiro, céus depois. Sim. É interessante notar esta ordem. Na criação, céu, terra. Na reconciliação, terra, céu. Seu Carlos, eu sei que nadamos em águas profundas, mas
Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Tudo quanto Deus é, o Filho é. O Filho é Deus, indubitavelmente. E por causa disto, ele, versículo 20, podia fazer paz, esta paz pelo sangue da sua cruz. Somente isto. Não é um grande homem meramente que morreu na cruz. Aquele que possuía, se essa palavra é correta, toda a plenitude divina. Ninguém a menos podia fazer a paz sobre a cruz.